o episódio proibido de Ultra Seven, tá? Ó, bela abertura, hein? Aí, eu não sou inscrito. Bom, todo Não sou inscrito no Otaking, rapaz. Sigo ele no Twitter e eu não sou todo inscrito. mundo que é fã de Ultra Seven sabe que a série tem um episódio proibido. E se eu não você sabia. acompanha os meus vídeos, Estou me tornando... você sabe que, na verdade, Caraca, o Otaking, ele é realmente das antigas, né? É só mangá meio tanco, né? Caramba, muito mangá meio tanco. a série tem 3 episódios proibidos. Ah, E no 3? caso, eu comentei sobre o terceiro. Eu pensei em não fazer um vídeo comentando sobre esse episódio proibido, que é o mais famoso, todo mundo conhece a Eu história. não conheço. Porém, eu tenho observado pela internet que parece que quem resolve comentar desse episódio em si nunca o assistiu, ou se assistiu, não pegou as nuances certas do episódio e fica aí por aí dizendo que esse episódio não tem nada demais, que é só um episódio aí de roubo de sangue, que parece mais um episódio de vampiro e que não tem nada de preconceituoso. Então resolvi fazer esse vídeo para provar que eles estavam errados. Obrigado, obrigado. O Otaking é dos nossos. episódio começa com o esquadrão patrulhando o Otaking é dos nossos, por quê? Porque ele faz vídeo pra atacar, que é o sentimento certo. O sentimento do ataque, ele é muito importante. espaço e o pessoal que está na nave lá do espaço comunica com o pessoal que está na Terra que encontraram sinais de radiação. E o pessoal da Terra começa a comentar que, nossa, radiação, quanto tempo que eu não ouço falar disso. Pô, radiação, né? Então, tá. Ai, agora eu fiquei mais curioso pra ver o episódio, que saco. Ai, que bosta. Agora eu fiquei mais interessado em ver o episódio. Cara, você lembra que tinha isso lá na Segunda Guerra Mundial? Nunca mais ouvi falar disso. Não tem mais bomba atômica, não tem mais bomba de hidrogênio e o mundo vive em paz. Curioso a gente achar esse tal de radiação aí no espaço, né? A cena seguinte é uma série de desmaios de mulheres e logo a gente descobre que elas estão com falta de glóbulos vermelhos no sangue. Se você tem alguma noção de vida, falta de glóbulos vermelhos no sangue é anemia. Anemia causa desmaios. E qual é um dos primeiros sintomas de pessoas infectadas com radiação? Exatamente, anemia. Depois dessas duas apresentações, o episódio começa a se desenvolver de verdade. A gente conhece uma amiga da Anne, que é interpretada pela Hiroko Sakurai, a mesma atriz que fez Sakiko lá do primeiro Ultraman. A gente descobre junto com a Anne e com Dom Moroboshi, ao longo do episódio, que existe um grupo de alienígenas que se disfarça de homens belos, muito bem vestidos, de terno e gravata, e de alto poder aquisitivo, que atrai belas mulheres e dão para elas de presente um relógio importado de alguma marca famosa ali da Europa, e esse relógio suga os glóbulos vermelhos dessas mulheres. Caralho, tem um episódio de Chapolin que não é exatamente a mesma coisa, mas tem um episódio de Chapolin que é assim, mano. Só que na verdade é o contrário, né? A mulher bonita que pega, dá um relógio pro cara, porque ela quer roubar a maleta dele que tá com planos secretos. Aí ela pega, passa um relógio pra ele, e aí ela começa a controlar ele com um controle remoto, a mão dele. Caralho, mano. É foda, né? Japão e México Do qual né? eles se alimentam. Uma trama bem parecida aí que foi tirada de um livro de RPG de vampiro lá dos anos 90. Bem, por acidente, o irmão dessa amiga da Anne usa o relógio na escola, o sangue dele é roubado, ele acaba tendo uma anemia e desmaia no colégio. Os alienígenas provam esse sangue e percebem, pô, esse sangue daqui é bem melhor do que de mulher bonita, hein? Pô, então em vez da gente ficar dando aí presente caro pra mulher, perdendo um tempão, caralho, sério? vamos reunir a criançada, tomar logo esse sangue todo isso, dele e meter o pé daqui.
Apesar do meu resumo bem chulo aqui para vocês, na verdade, esse diálogo dos alienígenas tem uma direção muito maneira. Eles estão conversando num salão escuro, com umas luzes por baixo. Lembra bastante a capa do álbum do Queen, Bohemian Rhapsody. Por sinal, eu tenho que destacar aqui a excelente direção que esse episódio tem. Se ele não tivesse sido proibido, com certeza ele seria um dos mais queridos da série Ultra Seven. Principalmente também por ter a Hiroko Sakurai, que era uma atriz muito famosa, uma atriz que mandava muito bem, que era muito gata e muito querida. Aí, ó. Nosso querido Otaking não tem medo de dizer o que todo mundo pensou. Ele não tem. Ele tem o compromisso apenas e unicamente com a verdade. Gosto do nosso amigo Otaking. Os alienígenas colocam seu Ele não tem plano em rabo preto com prática para tentar roubar mais sangue de crianças, rapidamente são descobertos, têm que se revelar e enfrentar o Ultra Seven. Vale ressaltar que a luta do Spell Seijin contra Ultra Seven rima muito narrativamente com a luta do Ultra Seven com a do Metron Seijin. Isso se dá porque as duas cenas foram gravadas no mesmo episódio e várias coisas são repetidas, como o Ultra Seven e o alienígena se cruzarem no ar e a cena congelar, e o alienígena morrer sendo partido ao meio. Isso a gente viu no episódio Se passado, você acompanha aqui o canal, você deve lembrar que no meu vídeo sobre o monstro Guieron, eu comentei que no episódio que ele aparece lá em Ultraman Guide, ele faz referência a 3 episódios do Ultra Seven. O episódio original do monstro Guieron, do Metron Seijin e desse episódio 12 que foi proibido. No caso, essa cena... Caraca, mano, eu acho muito da hora ser nerdola, assim, de tipo, você ter um conhecimento muito vasto sobre um determinado assunto. Inclusive, como eu sou do Rio, eu adoro 12, né? 12 é muito bom. Pra mim, 12 é muito sonoro, então eu sou a favor do 12, tá? Eu não falo, mas eu sou muito a favor do 12. Me traz boas recordações, o 12. Do Ultraman cruzando no ar com o monstro e o monstro sendo partido no meio, essas cenas são reproduzidas nesse tal episódio do Ultraman Guide. A história que ficou famosa na Tokunet é que vários anos depois, uma revista que estava dando cards de... É que são coisas diferentes. Uma coisa é você estar adicionando... É uma forma de você pronunciar a palavra. Outra coisa é você trocar as letras e aí você tá falando errado. Eu não acho que o 12, né, ele tem, você coloca uma letra a mais, mas você não troca. Eu acho que quando você troca tipo, Tauba, fica muito estranho. É o Tauba, o Mortandela, essas paradas assim, sabe? Fica muito esquisito. Mas o 12, pra gente continuar aqui nesse assunto completamente inútil, acho interessante. Ultraman veio no card desse monstro, desse episódio, escrito Hibaku Seijin, Spell Seijin, que seria uma alusão aos Hibakushas, que é o nome que se dá às vítimas por radiação da bomba atômica jogada pelos Estados Unidos em Hiroshima e em Nagasaki, e que uma menina teria reconhecido a palavra, teria mostrado para o pai, e o pai cuidava de pessoas Hibakushas, e ele ficou indignado e teve protestos, e esse episódio foi proibido nessa época, assim como ele foi proibido pouco tempo depois em Ultra Fight, episódio 45, do qual esse alienígena faria uma participação. Bem, o que mais você vai encontrar Tokunet afora é gente dizendo que esse episódio não tem nada demais. É só um episódio de um alien vampiresco que suga o sangue das pessoas através do relógio. Porém, o que eu quero apresentar nesse vídeo é que a coisa não é tão simples assim. Para pensar comigo. Qual é a primeira cena do episódio? É o esquadrão lembrando a gente sobre a radiação, a bomba atômica e a bomba de hidrogênio. Não dá nem pra dizer que... A gente tem que... Não dá nem pra dizer que, tipo, foi sem querer, foi tipo uma referência não
pensada, né? Porra, é meio difícil, né? Lembrar que na época o Japão era o único país do mundo que tinha sofrido as mazelas da radiação, tanto pela bomba atômica jogada pelos Estados Unidos em Hiroshima e em Nagasaki, quanto a bomba de hidrogênio, também testada pelos Estados Unidos, ali por volta da costa litorânea do Japão, e que gerou o roteiro lá do filme do Godzilla de 1954 e foi inspiração para o episódio do Guiron que eu comentei naquele outro vídeo. Também, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o plano dos Spell Seijin. Eles estavam atrás de... Esse comentário, Lelouch, é irrelevante. Quase me faz duvidar da sua sanidade. de glóbulos vermelhos, o que pode evidenciar que eles têm alguma deficiência disso em seu organismo. E isso, somado à aparência deles, sim, é uma alusão racista, é uma alusão problemática com os hibakushais. Isso não dá para negar. Isso não foi só uma coisa que a revista pensou anos depois. Isso para mim tá bem evidente ali nesse episódio. Uhum. Isso é uma coisa até, como o Ultra Seven é de 67, já tem uns 20 anos aí, né? E isso acontece... devia acontecer até com mais frequência antigamente, talvez as pessoas nem não pegassem no sentido assim, não percebessem tanto, mas hoje em dia o pessoal é um pouco, talvez o pessoal seja um pouco mais antenado e tem mais voz também pra, tipo, não que senão dá uma impressão de que as pessoas eram mais burras antigamente, né? Mas hoje elas conseguem mostrar mais se tiver rolar vamos dizer, uma canelada desse tipo, né? Antigamente era mais difícil de você conseguir, por mais que tivesse alusão a determinada coisa, para você conseguir ser ouvido e para tipo, as pessoas conseguirem tirar, o trabalho era muito mais oneroso do que hoje, né? Hoje você consegue fazer isso dentro da sua casa, né? É só você conseguir incitar as pessoas, um número de pessoas, né? Sem precisar, tipo, sair de casa, fazer um monte de coisa, ficar lá na frente da empresa, enfim, né? Mas onde eu quero chegar? Hoje, tem bastante... Esse tipo de coisa que aconteceu ali, acontece bastante hoje, né? Tipo, quando se traz alguma imagem pra memória, outras coisas assim, e as pessoas reclamam, né? Às vezes, até, tipo, como se você não pudesse falar de nada, que eu acho também que é um problema, mas é um problema mais nosso. Mas também nessa época de, tipo, você tem um distanciamento, aí você acha que você pode... entre muitas aspas aqui, mas eu acho que vocês vão me compreender, brincar com determinado assunto, fazendo referência a algo, por mais que você não queira não sei que é o caso aqui, tá? Só tô usando como exemplo esse momento. Mas talvez até você não queira ser desrespeitoso, você quer usar tipo, só a imagem mesmo, mas, né, não é porque você não participou, não é porque você não estava que você pode usar imagens e tal da maneira que você quer, né? Isso vai trazer um sentimento diferente para a pessoa, determinado local que ela esteja, né? Então é interessante o episódio ter sido banido por esse motivo. Que bom que eu fui atrás pra ver, porque eu fiquei curioso mesmo. Tipo, na década de 60 o episódio ter sido banido, né? Não ia ser por que tinha um vampiro sugando sangue, dado tudo que a gente já assistiu até agora, né? Não foi a única produção que foi banida por conta dos hibakushais. Outra muito conhecida e muito comentada ali nos anos 90, mas que parece que o pessoal esqueceu disso, é Zelda's Ocarina of Time. Não se trata dessa minha versão, mas existe uma primeira versão de Zelda's Ocarina of Time em que a fita é dourada. Lá, um dos monstros em um dos templos se assemelha e muito com os hibakushais. Isso causou certo desconforto lá no Japão e eles tiveram que alterar a versão e lançar essa daqui com a capa prateada. Mas não é muito difícil de você encontrar uma versão americana de capa dourada e ver os tais hibakushais em um dos templos. Essa versão dourada só é muito difícil mesmo de você encontrar lá no Japão. E ainda dentro do mundo dos videogames, existe o 12, eu não sei falar o nome dele, desculpa, que é um personagem do Street Fighter 3.
Ele é um monstro branco criado em laboratório e ele se assemelha e muito com o Spell Seidin. E não é à toa, não é uma coincidência. O character designer desse personagem já revelou que sim, ele se inspirou no Spell Seidin e que era um dos episódios favoritos dele. Então, Bom, gente, é isso. ainda tem isso, né? Ainda tem isso, né? Tipo, a falta de conhecimento. Eu pensei a mesma coisa no Macaco do Latino. Pensei a mesma coisa, só que eu deixei quieto porque, né, ia parecer que eu sou ainda mais velho do que eu já sou. Mas obrigado por ter trazido a luz aí, ô Cat. Isso é uma outra coisa acaba sendo também interessante de se pensar, né? Se você vai replicando, se você vai pegando uma ideia que ela faz alusão a algo, e as outras pessoas não têm a ideia do que aconteceu, essa imagem vai sendo replicada de N maneiras, meio que sem talvez sem a ideia original, né? Porque, enfim, vai sendo a interpretação da interpretação da interpretação da interpretação, mas ainda vai continuar com aquele ponto vamos dizer, de mau gosto, de um ponto histórico que sempre que alguém estiver envolvido naquilo vai olhar e vai perceber. Por mais que a pessoa que fez não nem fazia ideia que era uma referência àquilo, vamos dizer assim. A pessoa nem faz ideia do que seja, né? Isso é o tipo de coisa que acontece mesmo. A pessoa faz referência a determinada coisa, ela nem sabe muito bem, só, tipo, tem mais a referência visual, não tem a referência histórica, ela vai e replica já é uma réplica da réplica, né? E no final das contas ela tá fazendo uma coisa que soa mal, mas ela nem sabe. E aí até explicar, né? Hoje em dia, então, até explicar, fodeu, né? Só que hoje em dia também é mais fácil você ir atrás e tentar descobrir, mas nem sempre você acaba indo atrás de tudo que você vai fazer também, né? Então tem essa questão. Eu peço para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever curtir. caso não sejam inscritos. Tá aí, quem não é inscrito no canal do Taking, eu recomendo, hein, cara. Gostei, traz a informação sem muitos rodeios. Gostei. Comentar se concordam comigo, se esse episódio realmente é problemático, se não tem nada demais. Eu vou estar deixando no Por isso que ele fala 12, ó. Rio de Janeiro, ó. Por isso que ele fala 12, faz sentido. comentário fixado e na descrição do vídeo um link para você assistir esse capítulo legendado. Olha aí, ó. Cadê o link? Eu quero assistir esse episódio legendado. Será? Já tá, obviamente tá fora, né? Ultra Seven e outro episódio proibido, a Super Arma R1. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com 5 amigos, fãs de Ultra Seven. Não é esquema de pirâmide. Calma aí, Ultra King. 5 amigos fãs de Ultra Seven, calma aí, né? Calma aí também, né? Que mundo que o senhor vive, né? As pessoas não têm nem 5 amigos, pô. Imagina 5 amigos fãs de Ultra Seven. É marketing multinível. Eu prometo que eu vou voltar aqui a fazer mais conteúdos sobre Ultraman com uma melhor regularidade. E é isso aí. Até a próxima. Será que ele recomenda Tokusatsu?